Não. O que é? O que é? Não, mas eu te pergunto, eu estava de branco, o que eu era? Eu estava com a reunião de todas as cores ou sem cor nenhuma? Que nada, estava branco, quer dizer, não era nada, né? Branco. Deu branco. Escuta, quem é que vai bater aqui hoje? Que eu estou notando, o povo não apareceu, nós já passamos da hora. Pode. Gente, meu boa tarde para todos. Hoje é Max ProEx, da Max Proexologia, que é a programação existencial máxima por atacado, maior, avançada, doadora, dedicada conscientemente ao bem da coletividade, objetivando a execução da tarefa do esclarecimento na vivência do universalismo, da max-fraternidade, da paradireitologia, com bases policármicas, quer dizer, bases evolutivas policármicas. Então vocês vejam, universalismo, max-fraternidade, paradireito, evolução e policarmalidade. Mais que isso, não tem jeito. É assim que vocês vão chegar a ser conscientes livres. E outra coisa, eu só peço desde já, não esqueça de mim, lembra de mim. Tá certo? Agora, a programação existencial em grupo, as ações libertárias da consciência, o voluntariado da conscienciologia. Agora, o autoparapsiquismo interassistencial colocado à frente do heteroparapsiquismo. Quer dizer, o seu parapsiquismo é mais importante do que o do seu vizinho. Agora, a TENEPS e a OFIEX. Agora, eu quero dizer para vocês que aqui, ó, fatologia e parafatologia, esse aqui é daqueles verbetes que ele é magro em matéria de fatologia em compensação. Ele tem 20 argumentos sobre o assunto. São 20 tópicos diferentes sobre o assunto, na página 42 e 43. É muita coisa. Aí vocês vão ter que ler em casa para ter a noção, porque ele é pequenino, mas resolve, é compactado. Somente quem já não pede mais nada para si recebe a incumbência da execução da Max ProEx. Uma experiência intrafísica alternativa, radicalmente diferente da existência da consciência vulgar. De modo que quem já entendeu a Max ProEx está começando a sair da mediocridade, da vulgaridade, do processo evolutivo aqui, da eletronáutica, da Robex, enfim, da coisa mediana. Né? Você já considerou a possibilidade da Max ProEx pessoal? Você admite alguma chance dentro do mecanismo das leis das probabilidades na vida intrafísica? Quer dizer, alguma chance dentro do processo da Max ProEx. É isso que nós estamos chamando a atenção, uma coisa com a outra. De modo que a situação está aí. Vocês viram que nós temos uma lista de ProEx, que já foi analisada aqui, a Extra ProEx, essa aqui é a Max ProEx. Agora, para a nossa amiga Rosa, você pode aumentar aí o processo da holotecologia e também, uma coisa facílima, a remissologia. Essa, minha filha, eu não devia nem te falar, né? Que é tão óbvio, que a opção é só olhar nos outros verbetes que você vai ver o que deve pôr aí ou não. Eu já deixei de propósito, tá? Pelo meu cálculo, ela tem 30 por 3. Tá certo? O texto aqui tem 30 por 3. Tá certo isso? Bateu com o seu? Então tá. Agora, ó, ontem nós estamos no ar, né? Habemus online, é isso? Em latim seria habemus online, é isso? Habemus? Habemus quer dizer, temos? Nós temos. Temos? Habemus? Não, isso é com você. É coisa de italiano, né? É você. Agora, ó, eu vou responder aqui que tem uma série de perguntas que estão acumuladas. Então, uma das coisas é a seguinte: se existe alguma relação entre ectoplasmia e problemas de pele
no caso, a dermatite perioral. Olha, eu disse aqui e quero expor bem a coisa bem clara. Sim, pele e aura é mais ou menos uma carne com unha, só para vocês terem uma ideia. Então veja, aura é a pele energética da pessoa que ela mostra, aquele envolvimento energético. E a pele é aquele couro ou a película que encobre a personalidade, no caso o corpo. De modo que pele e dermatoses é uma relação que todo mundo sabe. A dermatologia é baseada nisso, é uma das especialidades da medicina. Agora, pele e aura. Aura é o processo energético. Há um refluxo centrífugo. Então, o que se passa? De dentro dos órgãos e sistemas, devido ao processo dos meridianos e também do centro de energia, sai a energia e ela reflui, em primeiro lugar, na pele. De modo que isso é muito sério, a gente tem que considerar isso aí. Agora, outra coisa. Qual a sua opinião sobre Arthur Conan Doyle, o criador do personagem Sherlock Holmes e autor de algumas obras do Espiritismo? Eu quero dizer que ele era uma personalidade intelectual, muito inteligente, mas uma pessoa muito boa, com muito boa índole. Por isso, coitado, ele era ingênuo. Tecnicamente falando, ele foi muito ingênuo. Ele era um cara, por exemplo, que admitia a existência até de fadas. E ele andava até que tinha uma espécie de fotos com as coisas todas, que ele arranjava que aquilo era sério. Na minha terra, o nome para isso que a gente classifica, ele tinha síndrome de Swedenborg. Era uma personalidade muito grande, em matéria de intelectual, para fazer os processos, por exemplo, policiais, os scripts, os enredos, as tramas, dentro da história do Sherlock Holmes, que tinha muita coisa bem assim, lógica e racional. Mas, do ponto de vista da emoção, aquilo julgou por terra o Conan Doyle, porque ele admitia essas tolices infantis. É um processo de ingenuidade. Isso faz parte da estrutura da síndrome de Swedenborg. Agora, por que optou por extraproex ao invés de ultraproex? Seria porque no caso de extraproex ela não teria de início nenhuma relação com a proex previamente estabelecida? É o óbvio. Agora, o continente africano já conta com alguma instituição conscienciocêntrica? Os cursos já chegaram lá? Eu recomendo a essa pessoa a se comunicar com a IAC, e lá tem muita coisa sobre isso, sobre o processo da África. Pois é, agora o IPC tem relação com Angola, que é o que ela está lembrando. Agora, seria bom entrar em contato também com a IAC. Agora, pode haver a possibilidade de consciex colocar aparelho extrafísico na cabeça de uma consciência antes do renascimento, com o objetivo de inibir a parapercepção extrafísica? Há muito tempo pratico EV, minhas percepções são inexistentes. Olha, primeira coisa, isso não existe. Ocorre a heteraassedialidade, quer dizer, o heterassédio. Um guia cego ele pode envolver a pessoa de tal maneira que fica numa possessão ou sem possessão. E a pessoa se torna casca grossa. Eu recomendo a essa pessoa que perguntou isso aqui para frequentar os laboratórios conscienciológicos, principalmente o laboratório do EV, para a pessoa desenvolver e sair dessa condição. Agora, outra coisa também, fazer uma autocrítica violenta sobre as suas sensações do ponto de vista principalmente emocional. Que às vezes é a emoção que está inibindo tudo. A pessoa se defende tanto que ela fecha as portas. O negócio é abaixar as portas do seu domínio, do seu castelo. Aquela porta levadiça do fosso tem que ser abaixada para que as pessoas possam entrar. A pessoa às vezes está muito fechada. Veja bem o nível de fechamento e oclusão ou de torre de marfim que por acaso esteja, vamos dizer, envolvendo você nesse caso. Agora, ó, o EV ajuda todo mundo. Agora, sobre o evento, esse evento ainda está acontecendo? É possível que possamos estar prestando assistência ainda por esses dias? Ora, não. O que existe agora são o after effects, os efeitos secundários do processo. O evento acabou, mais ou menos, pelo meu cálculo aqui de horário, entre 7 e 8 da manhã. O Eventex, ele chama Eventex.
É um evento extrafísico. Agora, outra coisa. Qual a relação entre pós-complexo e max-morex? Pós-complexo quer dizer depois do complexo. E max-morex é uma max-morex que é a maior, além daquilo que a pessoa cumpriu na sua proex. Então, aí a pessoa tem que tirar a conclusão na abordagem daquele fato que ela for pesquisar. Em virtude do que comenta na tertúlia ontem, é possível concluir que serão mais comuns esses processos extrafísicos durante a atual Reordex? Isso já vem há muito tempo. Essas eventex, esses eventos extrafísicos, esses eventex, eles existem, pelos meus cálculos, das coisas que a gente sabe, desde a década de 1950. 1950. Já vão para mais de... chega de 60 anos. Agora, no horário tal, aqui eu estava repousando. Projetado talvez estava em um lugar com muitas pessoas e o Valdo proferiu uma palestra. Ele vestia branco com algumas listas de verde. Pergunto se ele estava assim na sobrepressão. Não, isso aqui é a interpretação da pessoa que viu. Eu realmente estava de branco. Agora, verde é por causa do ambiente que tem. Há aquele processo das nuances e o problema todo de reverberância. Essas coisas existem fora do corpo. Mas isso a pessoa tem que sair do corpo, começar a estudar como é que é. É igualzinho que o problema, que você está num lugar, parece que há uma expansão da parede, ela está mais alta, o pé direito é mais alto, ou a parede é mais distante. Quem pratica a TENEPS, nesses casos, ajuda de alguma forma? Sempre ajuda. É só olhar. Agora, outra coisa. Quando leio o texto da escritura, fica inteiramente energizado e energiza o quarto todo. Parece que é uma central online de energias. Então, eu estou pensando, será que eu não estou acessando sua energia e te assediando só de ler o texto? Besteira. Pode vir, ó. Viene caliente que eu estou esfervilhando. Pode vir que não está me assediando, não. Não tem nada disso. Isso é fichinha. Agora, o que você passa? Vale a pena pesquisar o processo da energia. Mais de uma pessoa já viu o processo da central extrafísica de energia que está funcionando nisso aqui. Tem um amparador que está trabalhando com isso. Agora outra. Sou homossexual, mas nunca tive relação. Isto é, tenho tendências. Seria possível reverter isso dependendo apenas com minha vontade de manipulações energéticas positivas? Como? Primeira coisa, é lógico que é possível reverter qualquer processo sexual. Homossexual, heterossexual, desvio disso, desvio daquilo. Por quê? A consciência não tem sexo. É o corpo que tem sexo. E esse sexo, você sabe, no mínimo a pessoa é bissexual. Quer dizer, ela tem os dois sexos dentro do corpo dela. Porque se ela usar errado, uma coisa é você usar a boca para falar, outra coisa é para comer, outra coisa é para chupar o dedo, outra coisa é para chupar uma chupeta. Então, cada um usa como pode. Então, esse negócio, por exemplo, de bissexualidade é a base de tudo, mas está errado. O certo é usar o corpo de acordo com as instruções de uso. Se ele é um androssoma, ele é macho. Se ele é ginossoma, ele é fêmea. Tem que usar de acordo com o machismo natural, quer dizer, a masculinidade, e também a feminilidade natural de cada um. Isso é que é o certo. Agora, as manipulações energéticas, não é bem assim. Se a pessoa, por exemplo, não é só energia, é a vontade com a intenção dela. Veja o que ela quer. E outra coisa, cortar as tolices infantis das fantasias sexuais excessivas. Muita gente tem na fantasia sexual um outro sexo que não aquilo que ela apresenta. Ela pensa numa outra nível de sexualidade quando ela raciocina na fantasia dela, que é o exagero, é o excesso. Isso é tolice. E é aí é que entra a maior parte das interassedialidades patológicas. De modo que isso tudo é bom a pessoa ponderar e examinar. Agora lembre-se, você faz do seu corpo o que você quiser. Seja de macho, de fêmea, disso ou daquilo. Agora, tudo depende da sua vontade, da sua deliberação, da sua determinação. O mais é conversa fiada. Agora, outra coisa séria. Não dê muito valor para esse negócio de gênero. O que interessa é o discernimento da sua consciência. Moldura, sexo é moldura.
O que interessa é a essência disso. Qual é o saldo evolutivo da sua ficha? Tem muito homossexual que às vezes é superior no saldo evolutivo do que o heterossexual, do que uma outra pessoa que às vezes nem pensa em sexo. Então, o problema nosso é o seguinte: sexo é moldura. O que interessa é a essência da vida em si, do exemplo que a pessoa está dando nessa vida. Nós estamos dentro de uma escola. A sua nota é que manda. Qual é a nota para você ser aprovado? Esse saldo da sua ficha evolutiva. Qual o valor que tem isso? Lembre-se disso e diminua a importância do processo da sexualidade na vida humana. Sexomática é uma das 70 especialidades da Conscienciologia. E hoje eu estou trabalhando com 300 especialidades. Agora, uma outra coisa aqui. Eu lembrei que havia estado no lugar onde ele relatou. Lembrei que estava volitando vestida de branco, sob uma multidão de pessoas jovens. Elas estavam bem juntinhas, como se fosse assistir um comício. Senti uma segurança enorme, tranquilidade. E havia uma organização ímpar em todo aquele pessoal. Essa pessoa esteve lá. A pessoa deve saber quem é que eu estou falando. Agora, de modo geral, até o momento são essas. Tem outras aqui que eu ainda preciso de ver com calma. Já é o de hoje. Hoje a turma já começou, porque já ficaram aí de quarentena, né? Então agora está aparecendo um negócio mais sério aí. Pode falar, então. Primeiro hoje, então, primeira manifestação do trio Parada Dura, é isso? Não. Como eles são muito educados, estão cedendo lugar para uma jovem. Valdo, no Desmanche, página 42. A mesma questão? A mesma questão. A mesma? Queria que você explicasse o que é o segundo escalão dentro do grupo evolutivo. O desmanche da equipe da Max Proex, em geral, acontece por acidentes no percurso do segundo escalão do grupo evolutivo. O que você quer saber? Eu não vou responder isso. Eu falo com você para você falar com a Flávia. Pergunto para ela. Vocês acham que eu não vou falar isso? Não precisa, né? Valdo, cada um sabe. Quem é que produz mais? Quem produz mais está no círculo mais produtivo, tá certo? Esse é o primeiro ou o último escalão? Verdade. Quem é que não produz nada? É o último escalão. Então, aí agora você, por exemplo, vocês acham que o trio Parada Dura, que escalão? Você está sozinho hoje? Então eu não posso falar nada, você está fraco. Se devia com a turma, tem que estar com a caterva, ética terva. É isso? A minha pergunta era do desmanche, mas que pode acontecer no segundo escalão, tudo bem, mas também no primeiro poderia... Sempre no segundo escalão, que fica com cotoveloma ou qualquer coisa em matéria de poder e vem para a Terra, quer dizer, desmancha. Agora o primeiro está considerando já... A culpa é de quem é o líder. Mas agora quem faz isso vem por trás, assim, O primeiro processo escalão, subreptício. Agora eu quero entender o que é o primeiro escalão. Seria a liderança desse grupo? Ou você está pensando em coisa mais avançada? Vocês é que sabem, por isso que eu falei para estudar. Eu digo para vocês, estuda. O que é que você está fazendo? Quem é que é quem dentro disso? Não existe serviço na Terra que não tenha líderes e liderados. Tudo é baseado nisso. Agora, aqui nós temos um processo sério. Qual que é o processo? Que eu falo aqui faz 20 anos. Todos são líderes. Uma caciqueria. Isso aqui é uma caciqueria. Então, é a pior coisa que tem. Nós não temos programa de índio. Nós temos programa de Morubixaba. É o pior que tem. Morubixabas. Mas aí eu gosto de usar aquela outra expressão. Animais. Não, vamos em frente. O processo de desmanche que você colocou aqui, eu entendi tudo. Agora eu só pergunto uma coisa, pode haver acidente de percurso do primeiro escalão?
Mas agora o que acontece mais é do segundo para o primeiro. O mais geral porque, é do segundo. aqui, ó. Carcome. É o que pega Sabe mais. a palavra carcome? Não entendi. Olha o meu dedo. Ó. É bactéria. Já viu a bactéria no microscópio? É isso. Não para. Mas então... na frase enfática ali no início, somente quem já não pede mais nada para si recebe a incumbência da execução da Maxi Pro Ex. Sim. E nós muitas vezes falamos que aqui nós temos na CCCI Maxi Proexistas. Sim. Agora, esse já não pede mais não nada. Não pedir mais nada para si. Tem gente que tem tanta coisa que dá um jeito de fazer, aliviar. O nome correto em português é feio, chama evacuar. Então não é bom. Porque geralmente não é evacuar, né? Não é bem isso, mas é. Pior é que é. Agora, ainda a gente tem um nível de egocentrismo, um pouco de infantilismo muitas vezes, que acaba pedindo coisa aí. Você sabe, isso faz parte do serviço. É. Você nunca está sozinho entre os seus pares e todos esses pares com alto nível. Sempre tem o de 99, 98, 97, 67, 65, 55, 45%. A gente poderia... Vocês, para mim, são todos 101%. 101%. A gente poderia matematizar e dizer que se a pessoa passa mais da metade do tempo dela aí, da vida dela, pensando em prol dos outros, tentando fazer algo pelos outros, ela estaria já fazendo uma Maxi Pro Ex na prática? Já, mas vocês mesmos já estão começando a fazer isso. Por quê? Uma pessoa mais jovem, por exemplo, ela não consegue fazer isso totalmente independente, porque ela não tem independência econômico-financeira. E outra coisa, mesmo a pessoa madura, que tem independência econômico-financeira, ela tem que cuidar do corpo. Tem a hora de dormir, tem a hora que ela tem que ter refeição, ela tem que estar no lugar de respirar bem, ela tem que manter a saúde dela. Então nós temos que ver esses vamos dizer, esses aspectos, essas nuances, esses flancos de abordagem da personalidade não pode ser esquecido. Entende? Então, por exemplo, 100%, nem o serenão não consegue fazer as coisas o tempo todo só nisso. Ele tem que tomar banho. Como é que faz? E para concluir, se a pessoa já está nessa condição de praticamente ou Maxi Proexista ou mais existencial de pensar mais nos outros, ela ainda não precisaria mais ela fazer evocação de amparo para as coisas dela, aquilo já está assistindo. Aquilo vai acontecendo naturalmente, espontaneamente. E outra coisa, a assistência dela vai sendo incrementada, aumenta, isso aí potencializa todas as ações dela. Agora, é difícil para quem está de fora começar a entender isso. Com o passar do tempo, aquilo começa a acontecer com a pessoa, ela entende isso muito mais, com muito mais profundidade. É o problema que eu falo aí, ó, sobre a TEDx. Com o passar do tempo, ela não tem 50 minutos mais, é 24 horas. Agora, na verdade, não é 24 horas. Você está entendendo? A verdade é o seguinte, é a permanência o tempo todo. Então, ali tudo muda. Então, tudo muda. Agora, eu estou achando que aqui está mais baixo do que quando eu estava falando. Por que está baixo isso? Hein? Não, ficou, mas estou falando, na hora que eu comecei, aqui estava melhor do que aqui. Está baixo esse microfone. Mas o que mais? Professor Valdo, Por enquanto. Na pensenologia, Sim. tem o holopensene pessoal da proexidade. Sim. Pode falar um pouquinho sobre esse holopensene? É o que vocês lá, o Loche e a turma, está tentando fazer. Mas é a qualidade. Arranjar uma atmosfera onde a programação existencial da pessoa esteja sempre na baila, a baila. Ela está sendo trazida à baila. Isso aí é importante. Com isso a pessoa vai racionalizar mais tudo que tem que fazer na vida. Vocês lá estão ficando cada vez mais profissionais, titulares, profissionalizantes. Entende? Isso é muito importante.
Não existe nenhuma atmosfera, holopensene, instituição ou empresa na Terra igual a Apex. Então vamos pensar, isso é muito sério. Há uma seriedade, uma relevância, uma importância nisso aí digna de observação. Agora, a responsabilidade deles também é enorme, né? Qualquer coisa é pisar no pé. A outra coisa é puxar a orelha, né? Outra coisa é dar um beliscão. Aí isso é uma técnica do, do triparada dura. Né? Beliscão. Sovaldo, Sim. você poderia explicar melhor a relação entre a Maxi Proexis e a Proexis Grupal? A Maxi Proexis e a Maxi Proexis Grupal praticamente é a mesma coisa. Pois é, eu fiquei na dúvida se pode ter a condição da Maxi Proexis sem ser grupal. Pode. Qual Porque é? a pessoa Como? está trabalhando na liderança de uma situação, preparando para pegar o grupo. Mas ele vai trabalhar sozinho durante muito tempo e o grupo ainda não apareceu. Aí é uma condição provisória, temporária. E às vezes pode ser terminal. Pode também. ser da vida toda. Ele deixa a coisa. Mas Deixa o negócio já encaminhado. pode ter a programação para ser realmente a consciência solitária entre aspas. Fazer uma Maxi Proexis Grupal. A liderança específica. Escuta, qualquer departamento ou seção de trabalho, a pessoa tem um processo que é um cronograma baseado na funcionalidade. E chama, como é que chama? Organograma. Mas além do organograma tem outra coisa. Como é que chama? Fluxograma. Fluxograma. Pensa bem, as pessoas têm fluxograma, pensa nisso. É um óbvio, não está lógico isso? Fluxograma. Cada um tem o seu. Tá. Nós nunca temos um grama só. Todo mundo tem uma coleção de gramas. Os gramas. Entende? A Flávia, por exemplo, ela mexe muito com o conscienciograma. Tá certo? Você mexe no proexograma. Tá certo? Agora, o triparada dura mexe muito no comunicograma. E por aí vai. É o que a gente faz. Eu estou fazendo a força danada de mexer em vários gramas. Vários. Ainda não deu para dar 1 quilo. Sovaldo, outra coisa que na página 42, nesse item complexes, você podia explicar melhor? Eu não entendi muito, Já não. que dá isso? Página 42, item complexes. Complexo. O complexo da estrutura da Maxi Proexis às vezes representa tão só a mini Proexis em relação à execução faltante de outra vida pregressa. Isso você entendeu até aí? A pessoa vem aqui, ela tem uma mini Proexis, ela vai ter uma vida de 8 anos. Ela chega, completou aquilo bem. Nesses 8 anos não errou nada, e voltou. Ela é completista, entende? Completista. Mini Proexis, aqui, mini. Foi a Maxi Proexis para essa existência física e a mini Proexis quanto a existência humana prévia. Entendeu? Se explicar isso mais, não está óbvio, não? Gente, ela terminou a vida em alto nível, não reclamou, não fez nada de besteira, não deu nada. Ela não suicidou. Você sabe, hoje tem criança aí que suicida. Agora, não teve nada disso. Ela não era contra. Todo mundo, quando ela dessoma, chora. Era um santo. Como é que fala as linguagens populares? Esse mundo não foi feito para anjos. Né? Foi um anjo que se despediu. Aquela história. Então, nessa, o que foi? Ela é completista. Agora, com esse pedacinho que faltava, completou aquilo que faltava no anterior. Entendeu, não? Agora, a consciência da intermissão, com a recuperação dos cosmagnos, tem euforex, mas acaba averiguando ter deixado a vida humana com o indispensável parte para completar. Que é isso aí, precisava. Por isso que ela vem, ela mesma às vezes quer, não, me dê essa vida. Não, mas são só 8 anos, eu topo. Hein? A Maxi Proexis, presta atenção.
Não, ela era o ponto-chave dentro de um grupo. Eles estão por fora. Paulo, eu queria sugerir algumas tecas aqui na holotecologia. Epicentroteca. Rosa, fala diretamente, a ligação diretamente da Nara para a Rosa. Vamos. Então, epicentroteca, comunitarioteca e minoroteca. Acabou, aí forma os 10. Muitas graças pela sua colaboração, inapreciável, inavaliável, impressionante. Você sabe, eu ia sempre atrás de você, depois eu comecei a dar trabalho demais, o meu desconfiômetro não deixa eu ir mais. Você já viu que eu não estou indo muito. Seu trabalho aumentou demais para vocês. Eu, em vez de ajudar, eu estou piorando. Mas agora o Roberto chegou, vai ajudar, né, e as coisas vão melhorar por lá. Agora, nós vamos arranjar depois uma pessoa que seja especialista em holotecologia lá. Que aí eu falo, tio, rapaz, isso. Vírgula, ela, isso. Entendeu? Assim vai ser ideal. Só para então, para ver se ficou claro para mim. Nessa questão da Mini ProEx e Max ProEx. Aquela Mini ProEx, ela resolve uma série de coisas de grupo. Tal, a cereja do bolo. E aí, elas vêm colocar a cereja do bolo. Que é o caso, por exemplo, lá da Bíblia no Cristo Espera por Ti. Né? Aquilo vem entrosar para afastar os assediadores. O caso lá é afastar os assediadores. Tudo aquilo poderia criar um verdadeiro massacre. Sim. Tudo isso melhorou. Então, não, gente, mas não é só para trás. Eu não entendi aqui ainda. Tem muitos personagens que não aparecem lá no livro. Estou falando o complexes na estrutura da Maxi ProExis, né, que vai complementar o que era. Então você pode concluir que na Maxi ProExis o mais correto, o que vai acontecer, é o Maxi Complexes. Não. Até um certo ponto. Que mas agora o caso todo é esse não. Há o complexo ou não há? Na primeira vida não teve. Só na segunda. O incomplexo precisa de ter um complexo depois. Tem programações existenciais que seguem. Você tem que ver que tem o auto-revezamento. Você tem micrófono? Ele está lá assim, ó. Aquilo lá é... Professor, página 43, exigenciologia. Gostaria que determinadas Max ProEx pode exigir determinado macrosoma com especificações detalhadas, max dissidências ideológicas, tridotação consciencial, epicentrismo consciencial, multicomplexo, max morex ou até condição da dispersidade. O que você acha? Gostaria que o professor desse uma ênfase à parte do macrosoma. Como é que funciona parageneticamente, parafisiologicamente? Como é que a gente pode entender melhor essa relação? Pega depois e vê os tipos de macrosoma que a gente sugere que tem. Te dá uma ideia sobre isso. E apareça aqui no domingo, que a gente vai debater o assunto. Vai ser o tema do teu TV? Domingo. Macrosomatologia. Tá certo? Tá, ok. Não. Aqui na 43 também tem lá amparadores. Amparadores. Os amparadores da física ajudam na condição de emissário dos orientadores evolutivos nas Max ProEx mais universalistas. Tá, o que eu quero saber. Isso é óbvio, né? Isso eu acho que eu nem preciso dizer. Mas eu queria. Não, mas eu queria que você explicasse. Não acha? Não? Não, mas eu queria que você explorasse isso. É óbvio, a gente pode pensar algumas coisas. Eu queria que você detalhasse. No seguinte, essa função de emissários... Quando ele fala detalhar, quer dizer, eu queria que você desse os nomes. Não. Mas se você quiser, já que você não aguenta, você que falou, nem ia pensar. Da quem? Não, o que é pra mim, sabe? Vocês são os três mosqueteiros, mas o D'Artagnan é ele. Não, mas o que eu ia perguntar era o seguinte. Vamos expor. Eu queria... essa função, o que consiste exatamente? A gente sabe que é orientar tal, mas você poderia detalhar isso? Qual é a função do emissário do evoluciólogo? Escuta só uma coisa. Uma pessoa, ela pode ter um acesso mais íntimo ou um acesso mais distante da outra. Tá certo? A tendência, por exemplo, nossa é ter
Veja bem, o assediador tem um acesso, às vezes, dependendo da pessoa, super íntimo. Em seguida veio satélite assediador, mega assediador, depois guia cego, depois ex-parente dessa vida, ex-parente de outras vidas, vidas pretéritas, e depois vai entrar, vamos pôr aí no caso, excepcionalmente, que é um caso excepcional, o amparador extrafísico de função, dependendo daquilo que a pessoa faz. Agora, mais longe, ele estaria aí justamente o orientador evolutivo que fala com a gente quando a gente começou o curso. Depois disso, a coisa fica por sua conta. Então, o amparador aí, ele vem juntar tudo aquilo que existe. Então, por exemplo, ele chega para você e fala assim, escuta, olha bem que isso aí é assediador. Olha, aquilo ali é guia cego. Olha, esse aqui é satélite do outro. Ele mostra tudo que passou de ruim ou que esteja mais próximo, entende? Contíguo, next door, que esteja muito próximo da situação ali. Então aquilo muda. Você vai começar a entender os dados, como é que são. Então, lógico, é isso. Então, por exemplo, nós temos pessoas que são mais próximas de você. Às vezes, para falar com determinada pessoa, é muito bom falar com um cozinheiro, com um mordomo. Né? Olha os casos da nossa amiga lá da Inglaterra, o mordomo para escrever a biografia dela, o outro lá está dando um gado danado. Então, são as pessoas da intimidade, é do convívio, é do mesmo teto, indiretas, mas isso tudo existe. Então, o amparador é isso. Você comenta, às vezes, em situações que a pessoa está passando uma dificuldade, ver quem é que tem ascendência sobre ela, para poder falar com ela. É mais ou menos esse. Se é a mãe, se é o pai, se é um professor, se é um padrinho, a madrinha. No Brasil ainda existe isso de vez em quando, né? Então, eu preciso saber quem é quem. Quem é que a pessoa escuta? Quem é que ela ouve? Isso é muito sério. Então, aí, no caso, por exemplo, já teve caso que eu vi que apareceu uma consciência e a gente estava fora do corpo e trouxe aquela consciência. A consciência chegou, quem tinha trazido a consciência era o amparador. Agora, quem estava com a gente era um evoluciólogo bem mais avançado. Mas você sabe, o amparador não deu nenhuma demonstração de nada. Agora, a consciência que estava extrafisicamente estava totalmente apegada e só escutava o amparador. Ela não dava para dividir. Ela não tinha confiança, ainda mais numa condição que ela estava ali, uma condição assim, mais difícil. Ela estava exposta, estava projetada. Tudo isso eu já vi. Então, veja bem, uma hora dessa pode aparecer um serenão que vai ser tomado pelo cachorro. Ela tinha mais confiança no amparador. Sai, titio, sai, titio. Ela tinha mais confiança no amparador do que no evoluciólogo. Que trouxe. Ela se sentia mais segura. Olha os olhos, aqui os olhos, olhando para o amparador. Aquilo era uma... Você está entendendo? Pensa bem. Agora, veja, isso é que eu chamo da parapsicologia, que é a psicologia humana que passa quando a pessoa está projetada. Tem muito disso. Professor, eu acho que tem ligação com isso que o Lógico perguntou também. Ali na página 42, afetividade. Tem ali no finalzinho falando, é a sublimação da Max puro é ação, certeza, completude, cumplicidade sadia, paraíso, prazer, prodigalidade, riqueza, ternura e a sublimação da Max Proex. O que você quer? Pois é, porque ali está a sublimação da Max Proex, mas não pode acontecer de um casal, de uma dupla, alinhar as Proex em prol da Max Proexes? Ou eu não entendi? Aí depende, o casal, ele é apenas dois elementos de um grupo. Sim, pois é. Depende. É que eu imaginei assim, de os dois alinharem. Sim, por que não? Os dois alinharem as Proex em prol da Max Proex. Eu quero dizer para você que isso aqui também é uma Max. Eu não coloquei lá. Seria bom pôr, né? Na verdade é 30 por 4. Olha essa numeração, tem mais de 7 aqui. Pode falar, Roberto. Professor, o senhor falou ali a parapsicologia, eu queria entender essa questão dessa proximidade, porque eu lembrei de prosêmica, mas não, a prosêmica é física. Essa ascendência, o senhor chamou de parapsicologia. A parapsicologia, pelo seguinte, vamos estudar.
Eu estava fora do corpo. Aí, examinei o ambiente e vi que tinha um cara que estava espreitando o outro. Aquele negócio que em inglês chama stalker. Stalking. Ele fica igual o cão lebreiro, perdigueiro, com o rabo esticado e olhando. Então ele estava preparado para assaltar uma pessoa. A hora que eu fui andando, eu fui olhar para ver como é que está a minha carteira. Aí eu vi, bom, estou fora do corpo. No Rio de Janeiro, esse negócio já era brabo. Isso o que era? A minha reação psicológica da vida humana que se refletiu quando eu estava projetado. Na hora disso. Eu já escrevi sobre isso, isso tem nas minhas projeções, né? Entende? A gente banca o boboca, né? É um projetor boboca, como eu chamo. É esse aí. Ele não estabelece uma coisa com o outro. Agora, o que se passa? Você vai falar assim, não, mas ele estava inconsciente. Não, senhor, ele estava consciente. Não, então o que é? A interpretação errônea. É a psicologia. Ele estava tão acostumado com aquela reação, na verdade ele levou a mão para a carteira. Não, vão me roubar. Se ver. Porque na minha carteira tem meus documentos, tem tudo, como é que faz? Mas a minha pergunta ainda foi daquela primeira fase que o senhor estava falando, que tem um grau de proximidade. Quem que é mais íntimo, quem que é mais Cada afastado? pessoa tem os seus. Você pergunta. Do sediador. Cada pessoa tem os seus. Cada um tem um risco. Muitos de vocês hoje já não tem mais mega assediador, ou assediador bravo. Tem um satélite assediador, que foi um avô, uma tia, que está toda enrolada, que pela afetividade, vamos dizer, os registros da família, aquele álbum de fotos, a pessoa está sempre marcando, aquilo está ali, ó. Mas um chama o outro, uma chama a outra. Eu já vi relatos assim, quando vai fazer um resgate extrafísico, às vezes é chamado uma consciência mais evoluída. Tem mais, dentro daquela turma que está ali disponível, aquilo ali que tem mais rapport. É esse que eles escolhem. Então seria essa escala de intimidade é baseada no rapport? Qual é o elemento? Rapport, é o rapport. É empatia. Empatia. É quem viveu mais. Uma coisa é viver 30 vidas, outra coisa é viver só 3. Junto. Esse é o caminho. Val, ainda dentro dessa questão desses amparadores específicos, por exemplo, o amparador de proexologia, que tipo de atividades extrafísicas assim mais concretas ele faz? A gente poderia criar uma taxologia dessas atividades? Quer dizer, tem momentos de destino que ele atua... Inspiração, né? A maioria é inspiração nos momentos críticos. Foi mais sério é isso. Agora, você sabe, esse negócio de inspiração, o povo chama muito intuição. Mas a intuição tem muitas categorias, muitos tipos. Há muitas procedências, você tem que estudar. Você comenta também aquela questão que as pessoas foram tangidas, né? Para chegar, para formar o grupo e tal. É a turma do... Então, isso também, né? Isso pega lá. Um pouco. Tangida é isso, é o rebanho. É o pega lá. Tangidos pelo Serenão, que está lembrando. Professor, na 43 também, eu queria que o senhor explicasse melhor a questão desses concursos extrafísicos, né? Está em consexiologia em candidatas. Consexiologia, os exames de admissão foram criados para a escolha das consciências mais aptas no desempenho da proex específica na Terra. Aí tem dezenas de consciências e candidatos a tais concursos. Dezenas de consciências e candidatos a tais concursos, aceitando a condição de futuras mini-peças entrosadas dentro do máximo mecanismo de assistência interconsciencial. O que você quer? Eu queria entender como é que seriam esses concursos, assim, como que funciona. Porque tem a ficha da pessoa, mas o concurso é o quê? Dá uma geral e vê o nível de conhecimento e de tendência. Se há muita tendenciosidade anticosmoética, a pessoa não está habilitada para isso. Ela tem que ter tendências cosmoéticas. Mas como é que veria isso? Teria um teste? A pessoa já sabe pelo nível de energia. Mas eles não querem só isso. Eles querem ver hoje, como é que a pessoa pensa. É isso. Então dá para checar tudo. Entende? Por uma manifestação presencial
A pessoa sabe tudo, não tem jeito de esconder. A pessoa já sabe. O problema é que isso ocorre. Essas coisas existem. Gente, o amparador chegar aqui, ele dá o resultado de cada um, quer dizer, qual é o nível da prova. Você tirou quanto? Ele dá de todo mundo aqui. Sabem tudo. Agora, eu estou falando de amparador mais chegado a gente. Agora, a evolução nem se fala, né? Não precisa falar. Porque a evolução ele vai não só ele não vai só na pessoa, ele vai na floresta genealógica. Ele não pega só a árvore, ele pega a mata fechada. É o cosmograma. Aí, no caso, seria a cosmofisiologia dele, é mais ampla. Não, é a bagagem da reação dela hoje. É isso, esse hoje eu preciso, é o up-to-date. Saber como é que está. O que interessa para nós é hoje. Quer dizer, ontem para hoje, né? Ontem quer dizer o dia de ontem para hoje. As últimas 24 horas. A gente tem que estudar isso. Por exemplo, olhar o Sérgio assim, ó, e saber ali, nas últimas 24 horas, ele está melhor do que era um ano passado aí, ou em 2000, entendeu? Ele já sabe, não, o Sérgio está um pouco melhor, sim. Um pouquinho tá bom. O senhor Valdo, aqui no... Eu até estava na vez de perguntar aqui, tá? Não, por isso que eu toquei no assunto. Aqui. A hora que vai o microfone, eu vou atrás. Na fila aqui. No item aqui na página 42, Sexo e Amor, qual é o nível de sexualidade na formação do amor romântico? Qual a expectativa que você tem? Na formação de quê? Do amor romântico. O senhor fala aqui em sexualidade e amor romântico. Como duas coisas... O amor romântico é aquele que já ultrapassou o processo da aventura. Essas aventuras de fim de semana é uma coisa. É aquela americana que vai para a cama com o cara, no outro dia ele nem olha para a cara dele, nem conhece ele. Vai numa reunião social e precisa apresentar, porque ela não conhece. Entendeu? Isso é a chamada aventura de fim de semana. Isso aí é que é o processo da sexualidade em si e é o amor, que muita gente chama ainda. Agora, o que se passa? O amor romântico em si é aquele que é entranhado, ele é positivo, ele já tem elevação. Então já não é mais só romantismo, é um processo mental somático. Então é a fraternidade pura entre duas pessoas, principalmente de uma para outra. Às vezes não tem nem reciprocidade. Mas agora, por exemplo, já não é mais só o interesse de curvas, de órgãos, de sexo, entendeu? De humores. A coisa é muito mais séria do que isso tudo. Esse aí é que é a diferença. Isso aí é aquilo que quando saiu lá, eu estava explicando o que é amor real, que está lá no, acho que é no 700, né? Que o Antônio viu e falou assim, eu nunca amei ninguém. Deu um desespero nele, ele foi falar comigo. Eu disse, sinto muito, mas é isso. Mas entendeu? Porque a pessoa, ela já sobrepairou isso aí. Ela entende a outra pessoa. Mas, por exemplo, esse entendimento não quer dizer que ela vai ser leniente, falando a sua linguagem. Na hora que precisa, ela fala a verdade, mostra. A própria amizade é assim, não precisa ter amor. Uma amizade, por exemplo, que a pessoa não é sincera, não é leal, não é honesta, que não ajuda a outra, o amigo, na hora da necessidade, isso não é amizade, mano. Isso é inimizade. Quer dizer, desses amigos, ninguém precisa ter inimigo, né? Então, isso aí tudo precisa ser notado. Agora, veja, entre duas consciências que ultrapassam o processo da amizade, que já não é mais o casal, como é que nós chamamos esse tipo de casal? Incompleto. Já não é mais. Isso aí é muito diferente, é mais avançado. Uma pessoa entende a outra, ela sabe o fôlego que a outra tem, ela vê se é ela ou não, entendeu? Ela sabe qual alcance que aquela pessoa tem, vê onde é que ela pode errar, onde é que ela pode acertar. E outra coisa, releva, entende, ajuda.
Esse é o verdadeiro amor. É isso aí que nós estamos chamando a atenção. Agora, sexualidade e afetividade sempre vão existir, não tem jeito. Agora, a hora que vem uma sexualidade que combina com uma afetividade desse nível, já de sentimento elevado, que não é apenas emoção aventurosa, sai de baixo, aí dá tudo certo. Muitos desses casais que conseguem viver juntos são mais ou menos isso. Esses 70 anos de casado, 60 anos de casado. Mas às vezes não, sempre teve alguma coisa, mas é que eles, aí no caso, eles edulcoram a condição. Depois de 50, 60 anos, eles edulcoram tudo. E às vezes, porque sempre tem que haver rusga, para haver entendimento no início, não tem jeito. Nem siamês não é igual ao outro. Com relação assim à formação de dupla, você já chegou a ver um casal que tem uma performance voltada muito para o sexo se tornar uma dupla depois, conseguir transcender isso? Tudo isso eu já vi. A hora que desapareceram os terceiros e os quartos, que era o processo dos íncubos e súcubos, a coisa melhorou. Muita coisa do processo de sexo é isso. Cada terceira e da quarta pessoa. Não é o outro, não, são os outros. Às vezes é ética terra, falando na sua linguagem latim. Então é entourage, entendeu? Tem que afastar essa entourage. Agora, por que é que eu me bato tanto na questão da base física, o quarto de dormir, o dormitório da pessoa, ser blindado? Não é blindar a autoridade do governo, é blindar o quarto que a gente dorme. Essa blindagem é que é a boa, blindagem energética. Faz sentido? É o caminho. Agora, gente, eu queria falar uma coisa, principalmente para os teletertulianos, o seguinte. Há pessoas que às vezes me perguntam sobre a parapsicologia, e eu quero falar o que é que eu acho da parapsicologia. A parapsicologia, porque me perguntaram aqui muito ultimamente. A parapsicologia é um caminho que está seguindo, que está no vácuo da ciência convencional da eletronáutica. Eles têm feito uma força danada, eu mesmo participei de muita coisa durante muitos anos. Depois eu abri mão disso, porque é muita perda de tempo. Essa turma caminha às vezes com poucos fenômenos e pouca coisa, e nunca sai do mesmo lugar, porque eles querem usar as mesmas técnicas da eletronáutica. Isso não funciona. Ou a pessoa admite os processos de energia e saber que ela sai do corpo, ou esqueça isso. Mas, como a gente tem que dar todo grande mérito para aquelas pessoas que merecem, eu quero dizer, se alguém está muito interessado em parapsicologia, eu, na minha condição aí de experiência disso, que já participei anos e anos, décadas, com os processos todos de congresso, evento, tudo isso, hoje no Brasil tem um local que eu recomendo, se a pessoa quer estudar parapsicologia, vai para lá. É Recife, em Pernambuco. Lá tem o Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica, IPPP. Esse é o melhor que tem. Eles estão fazendo aquilo que pode, dentro daquilo que está sendo organizado, é o que sobreviveu. Todo esse negócio de FEBRAP, ABRAP, tudo isso praticamente desapareceu. Tem a opção de coisa de São Paulo que sumiu. Agora, o que se passa? Esse não. Ele está funcionando. O número médio de 10 alunos por turma ao longo de mais de uma década mostra que eles estão fazendo força. 10 alunos cada ano que eles formam lá. A média está aqui. Quem quiser só pegar, tem na internet, é só procurar IPPP, Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas. Eu sempre admirei essa turma. O primeiro grande evento deles, eu estava lá. Isso já faz muito tempo. Se vocês quiserem, peguem, que vocês vão ver que tem tudo na internet, tem até foto da gente, com a situação toda, com essa turma. Agora, e muitos de nós, e a turma de Pernambuco, deve muito ao Walter da Rosa Borges, que foi o que fez mais força com essas pesquisas todas dentro desse processo, e mais um pugilo, quer dizer, uma turma muito forte de pessoas que ajudaram a manter isso aí.
Eles estão fazendo o que podem do ponto de vista convencional, dentro da universidade. Agora, tem lá Conselho Regional de Parapsicologia deles, estão fazendo força. Enfim, se uma pessoa está interessada, é bom entrar em contato. Recife, Pernambuco, o IPPP, que é o que a gente recomenda atualmente no Brasil. Vocês vão falar assim, não, e no exterior? No exterior não adianta nada não, porque aqueles lá estão tudo vidrados nas questões políticas muito fortes. Esses aqui, pelo menos, são do Brasil. Se uma pessoa é do Brasil, melhor é olhar isso aqui. Vale a pena, do ponto de vista de algum dos fenômenos que nós estudamos. A Conscienciologia é muito mais ampla do que isso. A parapsicologia hoje seria apenas um adendo dentro de uma das especialidades da Conscienciologia. Mas nós temos que levantar a bola para essa turma toda, que vale a pena. Eu só queria deixar aqui, porque me perguntaram muito sobre essa opinião disso. A parapsicologia um dia vai aparecer mais. Por enquanto ainda não teve chance. É a lei do retorno, vai acabar chegando. Agora, você poderia falar mais sobre as seleções evolutivas de trabalho organizadas pelos evoluciólogos nos cursos intermissivos? Olha, o caso todo é o seguinte. As seleções são feitas pelo nível de competência da pessoa e pelo rapport que ela possa ter ou exercer sobre outras consciências. Então, esse trabalho, por exemplo, é de grupo. Então, todo trabalho de grupo karmalidade, ou no caso aí, o grupo evolutivo, é visto pelo nível de afinidade, de rapport, de empatia. E é por aí que a pessoa vai. Agora, depende também da competência. Parapsicodrama, seria isso, né? E que também a Veronesa também trabalha a questão de cenário. A Veronesa é uma técnica, é a maior. É a maior desse povo nesse aqui, sentido. Nessa minha vida que eu tenho visto, a partir desses olhos, desse corpo. E tem a questão também lá que você citou ainda há pouco, que tem no Projeções da Consciência, do Tancredo, que tinha aquela situação de simulacro, né? De simulação da ProEx que ele ia realizar. Mas é medo. Então, quer dizer, essa seria uma função dentro do auxílio no planejamento da ProEx lá para o intermissivista que estaria se preparando. É para a pessoa ter um primeiro choque da câmara. Primeiro sabe? choque. Sabe como é que é a câmara de submarino? É a câmara de descompressão. Aquilo ali é uma câmara de descompressão para a vida humana. Então seria um pré-requisito. Seria a sala de espaços perdidos antes de entrar no laboratório. Agora, minha pergunta é a seguinte. Na questão, por exemplo, uma consciex lá, intermissivista, está pensando nas diretrizes da sua ProEx, está fazendo o planejamento da próxima vida. Tem uma situação de ela conseguir fazer a prospectiva dos cenários futuros. Onde ela vai nascer, como é que vai ser, quando ela estiver daqui a 30 anos, vamos imaginar assim, daqui a 50 anos, como é que vai estar fazendo. Já vem tudo planejado. Então, existe amparadores especializados em ajudar a formular os cenários prospectivos? Não precisa muito disso. Não? Como é que raciocina bem. Essas consciências, tipo um evoluciólogo, ele raciocina rápido, é tático, tem uma visão de conjunto danada. Mas eu digo... Não, mas esse aí só joga a ideia que ele já pega na hora. Então ele plasma a ideia, como é que é? Espalha, esparrama. Todo mundo já sabe isso aí. Agora, o problema não é esse. O problema são os trafares das consciências. Trafares das consciências, que são candidatos à ressoma. É esse que tem que ser combatido. É isso aí, cada um vai ver como é que faz para combater isso aí enquanto está lá. Que é uma pessoa que está lá, tudo a favor, e ela ainda tem, você está entendendo, refluxo da coisa negativa. Quando eu estiver lá, então vai ser uma loucura. É aí que tem muitos de vocês passaram por isso. Então tem aquela pessoa que fala, espera mais um pouco, eu preciso de mais um tempo. Ainda não estou preparado. E como é que é feito esse combate dos trafares no intermissivo? Aí é que vem aquele negócio da psicoteca. Vem a pessoa conversar com a outra, ela visitar certas comunex, ela ver fora. Aí você vai ver a inteligência do problema da pessoa, ver outra humanidade diferente dessa. A visita. A visitologia. Interplanetária. É um negócio seríssimo.
catarse é a base da vida. Não é tacô. Tacô é coisa de bicho. Valdo, minha pergunta segue mais ou menos a linha da pergunta do Lógico. O senhor coloca aqui que nos cursos intermissivos avançados, as concierges estavam se preparando para estar atuando em PROEX específicas. No nosso caso, de primeiro curso intermissivo, houve essa preparação mais técnica dentro de uma atuação mais específica, de uma especialidade? A maioria, uma boa parte de vocês, a preparação mais séria não foi propriamente para PROEX. Foi para você se liberar das coisas a hora que alcançasse 25 anos, 26 anos, 30 anos. Ainda tem muita gente enrolada nisso. Então seria assim, uma parte para trabalhar os acertos glutocármicos. Quantos não vieram aqui e não foram embora? Por causa disso. Isso às vezes é mais sério que o resto. Porque a hora que você caiu no ponto da turma que é boa, quer dizer, aquilo que a família é consciencial, a sua força é muito maior. Agora o problema é desse, você chegou até aqui. Coisa mais braba às vezes, viu? É isso, viu? Pensa bem. Você está aqui, sabia? Você já passou o gargalo. Então por isso que eu piso no pé do, sabe, do trio Parada Dura, de vocês. Mas o trio é o máximo. É. Já passou, o trio passou na triagem. Tá certo? Uma outra pergunta aí. Na 43, evoluciologia, né? Que o senhor coloca, quanto mais evoluída a consciência, maior a capacidade de alto desempenho da PROEX. No nosso caso, no nosso nível, o que a gente pode estar fazendo para aumentar esse alto desempenho? PROEX é do seu nível, te vira. Para mim é já o grande, muito bom. Vamos nessa. Cada um faz o que pode, não é isso? Agora, ó, não existe um guia Guinness para mostrar quem é que ganhou de quem, nem Olimpíada sobre isso. De modo que está tudo tranquilo. Não há competição. Eliel, vamos em frente. Professor Valdo, eu queria fazer uma pergunta. Os 20 megapropulsores da evolução seriam as cláusulas básicas do CPC? Não, as cláusulas básicas do CPC é a pessoa fazer as cláusulas desse código de acordo com seus trafares e megatrafares. Ela tem que combater os trafares. Então, o código tem que ser baseado naquilo que ela não tem, que ela não tem, que precisa de alcançar. Eu não posso mais manipular ninguém. Eu tenho que pensar na mega fraternidade. Antes de tudo, eu tenho que pensar no outro e não em mim. Isso tudo seria dentro do código da pessoa. Uma boa parte que precisa disso. Eu tenho que esquecer o poder temporal. O meu processo agora é outro, é de autodiscernimento. Pronto. Agora a pessoa tem que fazer isso. É uma, sabe, a constituição dela. Você vê que isso é uma das coisas mais inteligentes que tem. E ainda é muito pouca gente que enfrenta isso. Eu no Instituto teve uma época que eu me bati para isso durante uma temporada. Foram poucas pessoas que fizeram isso. Obrigado. Mas eu precisava de levar isso mais a sério. Pode falar. Professor, qual é o maior mecanismo ou ferramenta utilizada pelos evoluciólogos em relação ao maxi-proexista para garantir o seu alinhamento constante nessa missão? O que é mais utilizado? Qual é a maior ferramenta? Isso aqui, ó. Abrir mão? Dê razão para o outro. Esqueça a justiça. Faça misericórdia. Valdo, e como é que assim, na prática, assim, no caso, no meu nível, né, somente quem já não pede mais nada para si recebe a incumbência da execução da Maxi PROEX. Como eu posso fazer isso? Eu não querer receber, porque a gente pede, a gente tem necessidade. Como é que eu vou ser... Ah, tá. Não, mas aquela fase passou. Tá certo, então. Tá, já melhorou. Menos um trafado. Eu quero mas, saber, assim, de fato, eu quero implementar um novo momento. Já é uma bênção. O segundo, né? Já é um acréscimo. Isso é a chance, um acréscimo. É, né? O upgrade.
Isso é muito sério. Agora, assim, nós pensamos muito na gente, né? A nossa dupla, a nossa vida, nosso os dinheiro, os os filhos, gatinhos, a loja. os gatinhos. Como modificar isso, Valdo, para pensar mais assim em prol das outras pessoas? Porque eu já canalize isso tudo em favor dos outros. Eu penso nessas coisas todas, mas canalize em favor de outros. Presta atenção. Sou assim ou sou não? Sim. Olha só o meu jeitão. Olha o jeitão. Eu faço força nisso. Eu mexo com tudo isso que você mexe. E até mais. Mas eu canalizo o que eu posso. O problema é canalizar. Agora, ó, a maior canalização vocês não sabem, tá certo? E nem vão saber tão cedo. Não, mas não é por causa disso. Que nem eu sei. A hora que você trabalha, por exemplo, a Pilar, trabalhando com a Tenex, nem ela sabe. Canaliza para os outros. Não precisa esconder. Isso já é isto. Já nasce escondido. Tá certo? Terrível, né? Mas é, né? Já nasce escondido. O que você sabe do resultado da sua Tenex? É escondido. Agora eu confio em vocês. O bom é isso. Né? Gente, tudo é a matematização da vida, da consciência e da evolução. É o que nós estamos tentando mostrar aqui. A situação toda é baseada nisso. Agora, a max omissão, a mega omissão. Vocês estudaram isso de lá para cá? Tiveram mais alguma ideia? Arranjaram alguma coisa que fosse mais mega omissão do que a ignorância ou amnésia da paraprocedência? Quer dizer, para mim é a pior coisa. A pessoa chega aqui, esqueceu todos os compromissos dela. Mas olha, vocês não esqueceram não, tá? Inclusive você não esqueceu não, tá? Já está perguntando sobre essas coisas. Você lembrou, você está aí, olha o dedão do seu nariz, ó. Aqui. Isso é o máximo. Isso é o máximo. Vocês estão conscientes. Conscientes. Antes a gente não podia falar nada disso, não podia falar nem consciência. Senão criar problema. Hoje não, hoje a gente pode chegar aqui e falar assim, meus amigos conscientes da evolução. Bola. Isso já é um upgrade. Fora de série. Você está de acordo, Lúcio? Professor, e quais seriam os indícios para a gente hoje de que a ProEx está caminhando bem, se está atrasado? Adiantado seria muito exagerado. Atrasado você está vendo. Você é o seguinte, você precisa de passar agora mais uns 2 anos para a gente ver. Vocês estão começando com uma IC muito recentemente. Ainda não dá para julgar. Daqui 2 anos a gente volta a falar. Mas vamos ver o que é que deu daqui até lá. Daqui 2 anos a gente fala, então. Daqui a 2 anos ele não vai perguntar, né? Val, você comentou aí a questão de mais sério lá na preparação é ver mais ou menos nessa faixa etária lá dos 20 e poucos, 30, para a pessoa se liberar. Na biologia, na própria psicologia também, no estudo do desenvolvimento humano, tem aquilo que se chama do período crítico das fases, né? Por exemplo, na nutrição, se a criança não recebeu determinados alimentos, nunca mais... Uma pessoa da hiperatividade, se não foi atendida de 2 a 7 anos... Nunca mais, que é chamado então períodos críticos, né? Na questão da ProEx, porque você falou isso, eu me lembrei disso. A gente poderia falar também que existem determinados períodos críticos. Período, por exemplo, da perda da Invex. Uhum. Quer dizer, para não perder, né? Não, é bom falar o período da perda da Invex. Como é que você passou no período da perda da Invex? Em vez de... Esse, por exemplo, você citou, seria mais ou menos isso, que é 26 anos e tal. Por aí. Seria um período crítico. Não, mas agora precisa ver o seguinte, dentro desse período, o que você fez de besteira que acabou com a Invex? Vamos relacionar. Então, por exemplo, período porão. Vamos relacionar. Período porão. Vamos relacionar, como é que é isso? Igual porão. Porão, como diz o cara lá, é o poeirão.
Valdo, mas ninguém quer mexer nos trafares, né? Ninguém quer mexer no que está ruim ou no que está errado. Se eles não quisessem mexer nos trafares, não iriam fazer os cursos com vocês. Eu acho que o povo até que está querendo muito. Você nem sabe como é que era isso antes. Eu acho que eles estão querendo mexer nos trafares, sim. Senão não teria curso de conscienciometria, não teria aluno. Tá bom, com certeza. Não teria nada. O Instituto não teria vencido. Olha, estava falando da parapsicologia. Lembre-se bem, quando eu comecei o Instituto, esse povo todo estava funcionando, um monte dessas instituições, eu participava. Pega na internet, hoje está tudo morreu. Eles falam tudo do troço de 97, 93, 86, 99, não sei o quê, tudo o que existia. Coisa recente, não foi isso, você viu? Coisa recente praticamente não tem nada. Pernambuco é que está na ponta. Então veja, do século passado para esse século, muita coisa morreu. Nós já estamos falando no outro século, né? Afinal de contas, já tem 8 anos do novo século. Já é muita coisa, daqui a pouco é 10%. 8% já tem. 8% já tem. 8%. Vocês já viram que já 7% do século XXI vocês já usaram ou desperdiçaram? 7%. O que vocês vão fazer? Como é que é isso? Século XXI. Vocês não queriam chegar no século XXI? Como é que é isso? Ô Cícero, como é que estamos? Mas então. Professor, tem uma questão sobre a tertúlia de ontem que eu acompanhei pela internet. Não sei se em alguma coisa você conseguiu acompanhar? Consegui. Estava transmitindo tudo. Eu consegui até foi um bom tanto. Mas toda extra proexis, ela acontece sob a supervisão do evoluciólogo ou pode acontecer em outro contexto? Olha, a evolução está em todas. Falou em proexis, estão em todas. Esse é o serviço dele. Então é muito difícil você excluir. Pensa de outro modo, porque esse aí não dá. Essa abordagem não dá. Não entendi. Funciona. E como, para a gente diferenciar a extra proexis de uma revisão total, vamos dizer, da proexis, seria a quantidade de itens? Não, é a pessoa ver se ela está satisfeita ou não. Se ela está com euforia, é uma extra proexis. Se ela não tem euforia, é porque tem alguma coisa errada. Se ela estiver lamentando o leite derramado, okay. Não tem extra proexis nenhum. O que você acha? Tem lógica? Sim, tem toda a lógica. Um processo de leite derramado. Certo? Dentro dessa pergunta do William, você coloca ali 5 itens que tem algum indicativo de extra proexis. Aí tem a maternidade não programada e a paternidade não programada. Também teria supervisão do evoluciólogo? Tudo tem, né? A hora que indicou lá, mas a pessoa que sabe o que ela está fazendo. O evoluciólogo não vai lá, não vai ser nem ginecologista e nem psicólogo. O negócio é da pessoa, te vira. É isso que eu estava pensando que eu fiquei. Esses acidentes, por exemplo, existem porque a pessoa já está perturbada. Tem uma pergunta de ontem também. Você, quando falou da turma lá, você falou que às vezes a pessoa pode estar de vez, mas tem uma baixa autoconsciencialidade. Foi isso mesmo? É. Eu queria entender isso. Então, como é que a pessoa está de vez e tem uma baixa autoconsciencialidade? Ela, às vezes, por exemplo, teoricamente ela é boa, na vivência ela não é. Então, às vezes, eles veem, não, ela tem chance. Outra hora, a pessoa tem uma vivência muito grande, mas não entende nada, teoricamente, do que devia. Com aquilo ali, ela pode ser esclarecida, pode ser que ela vai melhorar. Ela tem um upgrade rápido. Tudo isso é possível. Então tem que relação com a teática, né? Ela não tem a teática do negócio. Examinando. Um lado por outro. Você comentou logo no início da tertúlia, na pergunta da Ana Luísa, a questão do holopensene pessoal da proexidade, né? Aí você citou a questão da Apex, uma instituição que está voltada para desenvolver a atmosfera a favor da proex. O que a gente pode fazer na Apex para amplificar isso, para ter mais consciência disso, da importância desse trabalho e ter um resultado melhor? Não, vocês já estão canalizando tudo, aquilo que eu chamo de convergência e confluência. Vocês estão fazendo tudo que pode. Mais do que isso não pode. Você tem que saturar o ambiente da situação. A saturação é que manda. É como se você estivesse num curso de saturação total.
imersão absoluta, entendeu? Dentro do assunto. Vocês já estão fazendo isso. Mais do que isso não dá. Senão daqui a pouco ninguém almoça. Não, hoje eu já tomei café, que era ProEx. Já almocei ProEx, já jantei ProEx. Não preciso de comer mais nada. Isso aí não pode. Tem que ter um limite, né, no processo. Mas isso aí é que é. Imersão completa. É uma das técnicas nossas de curso. De discurso. Fazer a imersão. Quantos cursos eu não dei sobre imersão? Agora veja, essa imersão é baseada na fundamentação da ideia. Na questão aí é a programação existencial. Ela tem que ser fundamentada. Ela vai ser embasada, articulada. Essa fundamentação é o que interessa. Agora, uma fundamentação teática, tá certo? Sr. Valdo, seguindo ainda essa linha da pergunta do Loche, nesse caso dessa imersão, às vezes gera uma pressão maior no voluntário e alguns voluntários às vezes não dá conta, não aguenta. Como é que a gente pode fazer para ajudar esse voluntário? Dosa para não haver super, entende? Super informação. Tem vários dons para isso. Entende? O over. Você não pode dar overdose nas pessoas. É aquilo que eu já falei aqui. Tudo tem que ser dosificado de acordo com o nível de fôlego da pessoa. E como que a gente pode ajudar aquele voluntário que às vezes fala, tem tudo a ver com a Apex, tem a ver com o meu intermissivo, mas eu vou priorizar nesse momento outra coisa. Tem nada a ver. O problema é dele, é a decisão dele. Porque às vezes está certo. Você às vezes é que está errado se insistir. Sim. Deixa ele. Ele às vezes está certo. Ele é que sabe das necessidades dele. Ele é que sabe se está com dor de barriga ou se tem uma pedra no sapato. Não é você. Isso é seríssimo. Né? Agora, se ele fala que o negócio dele é mexer com isso, qualquer ser, né? E não está ali, está um pouco incoerente também, né? Em muitos casos que a gente observa. Vai com calma, né? A gente nunca sabe. Mas ele fala assim, não, ainda não estou preparado para ir. Lembra daquele negócio da preparação? Não, aí é o time dele. Não, ainda não estou pronto. I am not ready. Entende? Aí é o time. Vamos esperar, calma. Entende? Então vamos com calma. Isso aí, respeita o ponto de vista das pessoas, que o problema é dela. Professor Valdo, dentro disso ainda, a pessoa pode ter dentro dessa Maxi ProExis, programada uma participação por um período, alguma coisa assim que... tem um monte de gente assim. Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa sobre isso. Ela entrou dentro de um EC, super entusiasmada e tecnicamente já está ajudando muito. Mas aí ela descobriu que tinha outra EC que ela tem muito mais afinidade. Aí ela começou a trabalhar na outra. Então ela veio me perguntar, o que eu faço? Vai ser primeiro, você vai ajudar aonde você tem mais possibilidade técnica de ajudar os outros. Se for essa que você quer deixar, você começa a preparar a partir desse momento uma pessoa para ficar no seu lugar, para você não desfalcar o serviço. Depois você passa para outra que você gosta muito. Não interessa quando, é só quando você tiver competência de ter organizado sem desfalcar ninguém. Mas nesse caso ela continua na IC. Eu falo assim, uma programação para ela exercer uma determinada tarefa e depois, sei lá, cuidar de outra coisa. Ela faz isso. Mas isso pode estar na programação dela também? Olha, depende, pergunta para ela que tem que saber. Né? Tudo a gente tem que ver. Gente, uma coisa muito séria, não adianta estar dando receita para todo mundo. Nós não somos cura-tudo, nem panacea universal, não somos dono da verdade. A gente tem que entabular uma conversação democrática, interlocução, conversar, ponderar. Aí lá pelas tantas, se for o caso, você fala, não, se fosse no meu lugar, eu faria assim, por causa disso. Decida. Mas não podemos estar fazendo a cabeça dos outros, nem canalizando tudo para isso. Tem que deixar para lá. E outra coisa, o pior não é isso, ou o melhor da história. Se você não insiste muito com a pessoa sobre isso ou aquilo, isso instiga a pessoa a estudar mais. Não insiste. Se você, entendeu? Deixa para lá, não, você está certo, vai nessa. Isso leva a pessoa a estudar mais. Isso é psicologia.
É a reação natural do ser humano. Vocês não veem eu aqui doido atrás da pessoa, agarrando no pé dela, ou puxando igual o cachorro a menininha na praia, do maiô dela, não é isso. Eu exponho de vez em quando. Às vezes eu posso falar, não, se fosse no seu caso, seria bom fazer isso aqui. Mas isso não vale a pena. Uma coisa que acontece é que às vezes, a pessoa não quer assumir a responsabilidade do trabalho. Ela quer o bônus, mas não quer o ônus. Certo. Porque a gente observa isso em qualquer IC. Certo. Então, mas aí é o seguinte, você vai até o ponto que ela vale a pena para o grupo. Isso, então esse é o ponto. E fala com ela claramente. Tem o posicionamento. Passa-se isso. Quando você estiver preparado, você volta. Porque até na pergunta lá da Cadide, a questão de exigir da pessoa e tal, mas só que muita gente tocou um negocinho e pronto, a pessoa já não quer ter um serviço melhor. Mas essas pessoas não estão preparadas. Justamente. Então a gente tem que ter discernimento nisso aí, senão... Elas querem, mas não tem. Então, tem que arranjar alguma coisa pelo menos para ter. Então, às vezes a gente tem que se posicionar e ver, olha, então... É a hora. Negócio. Mas agora, veja, isso aí é a defesa do grupo. Você não está defendendo a ela só, é o grupo. Agora, o que eu estava falando ali é com referência à pessoa. Deixa ela decidir, o problema é dela. Valdo, ¿qué relación tiene a fuerza presencial con el epicentrismo y con el nivel de asistencia? ¿Tiene alguna relación a fuerza presencial con el epicentrismo? Olha, o epicentrismo, às vezes, a coisa mais séria nele é o processo de parapsiquismo e a pessoa dominar aquele óleo pensando desse trabalho. Isso aí envolve a força presencial. Agora, o percentual, a qualidade dessa força presencial depende da pessoa, né? Tem que examinar e ver. Mas tem relação, sim, é lógico. A força presencial tem relação com tudo que a pessoa faz. E com o domínio energético tem, também, com tudo. Mas quanto mais força presencial, mais domínio energético, mais capacidade para formar um campo Quanto energético. mais discernimento, melhor a força presencial. Quanto mais discernimento parapsíquico, melhor ainda. Tá certo? Na página 43, o item conscienciologia, o primeiro parágrafo, que você já comentou. Eu gostaria de saber se consciências mais aptas ao desempenho de proexes específicas. Isso aqui é mais a questão da afinidade da pessoa dentro daquele grupo ou pesa mais Não, é o desempenho dela. Qual a desempenho competência técnico, dela? competência técnica. Qual é o perfil que ela tem? Mas se ela domina aquele assunto, mas se a afinidade dela com o grupo é menor, então às vezes eles colocam uma outra pessoa que... Como é que funciona isso? Aí se vira, né? Vê o que deu, né? Dos males menor. Isso varia infinito. Cada uma de um jeito. Dos males menor. A gente sempre tem que dar palpite, se a gente tiver que dar algum palpite, recomendar, dar uma receita, um pedido que pedir, não, vou te dar um palpite, dos males menor. No seu caso, melhor seria isso. Você dá conta? Não. Então, a segunda opção, a segunda alternativa é essa. Dá conta? Não. Por aí vai. Um dia desse eu dei 4 alternativas. Só na 4 que a pessoa falou, não, essa aí eu aguento. 3, jogou fora. Agora, o que você faz? Fala assim, escreva isso e deixa, stand-by. Põe no laptop. São os seus próximos passos. Então, primeiro ela vai para aqui, depois ela vira à direita, depois ela vai virar à esquerda, depois ela torna a virar à direita. Aí ela vai seguir. O rumo dela é para cá. Mas por enquanto ela está indo assim. Linha quebrada. Tem disso. Uma Consréu pode chegar a executar uma Max ProEx? Pode. Agora a pergunta para ela, né? Quais foram as condições que ela usou, que é uma exceção. Mas tudo é possível. Tem casos dessa ocorrência? Tudo indica que sim. Isso é uma das perguntas que eu fiz há muitos anos para o enumerador. E ele me falou, tinha uma mulher que ele conheceu com calma, que ele seguiu o caso. E era coisa braba, pesada. Agora, a hora que ela desencadeou a primeira abertura, abriu mais do que ela estava, até ela esperava. Aquilo ajudou demais. Você está entendendo? A hora que ela conseguiu abrir, muita gente veio para ajudá-la.
Quer dizer, não foi sozinho. Ninguém é sozinho. Né? Então tudo é possível. Pois é, não, mas não é isso. Ela preparou o negócio, daí a pouco catapultou o problema. Aqui não houve uma potencialização do trabalho. Lá no fundo, às vezes, aquele trabalho que ela fez, vale até 2 vezes, por muita gente fez curso intermissivo. Entendeu? Mas ela vai chegar, depois disso, foi lá se ajustar, arrumar. Tudo é possível. Agora, o problema todo é o seguinte, as exceções assim, mesmo quando boas, isso é Olimpíada, é Guia Guinness, isso não interessa. Nós temos que mexer com o ramerrão, o rame-rame, o dia a dia, a coisa nossa, as possibilidades normais, e são essas que nós enfrentamos. Os maiores problemas são esses mais triviais mesmo, os mais bravos, em que as pessoas tiram o corpo fora. Entende? Essas exceções, agora, são bacanas quando a gente fala uma exceção dessa para ver. Você, com curso intermissivo, não consegue. Agora a pessoa outra lá que não tem curso conseguiu. Que vergonha. Você não está ruborizado por causa disso? Né? Eu estava pensando até que ponto uma Conselho poderia, através das informações, sem curso intermissivo, começar um processo, né, de modificação. Consciência é aquilo que eu vivo falando. Quase todo dia eu sou obrigado a falar isso aqui, né? Eu não ponho a mão na cumbuca a respeito de consciência. Tudo é possível. Gente, todo mundo é gênio. O problema é pegar a genialidade na mão e abrir caminho. Agora, o que adianta a genialidade inerte, teórica, morta? O que adianta uma Kundalini morta com o resto tudo morto? Não adianta nada. Não tem energia, não tem nada, como é que fica? Não é? Tem só razão. Professor, dentro da nossa proexis coletiva, né, eu acho que nós atingimos um novo patamar com o termo da divulgação da tertúlia através da internet. Sim. Como você vê esse processo de agora para frente? Isso aí é mais um passozinho bom para o trabalho nosso. Mas ainda não quer dizer muita coisa, não. Precisa qualificar tudo isso. E outra coisa, nós estamos só no início do princípio do começo. Qual é o processo? Eu não confio em nada disso. A manutenção é que é a coisa mais difícil que tem. Começar as coisas é a coisa mais fácil. Você sabe que ontem eu trouxe aí processo de um mês inteiro, processo. Hoje nós estamos, de ontem, nós estamos começando um novo mês. Vamos ver o que é que vai dar. Mas ontem já houve falha na transmissão. Agora, nós vamos assentar isso só no ano que vem. Quando tiver o tertuliar já assentado, as coisas todas. Aí sim, equipe preparada, infraestrutura acertada, instrumentação adequada. Isso tudo então vai mudar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, todos esses que estão trabalhando conosco, inclusive esses teletertulianos, eles são os pioneiros dessa história, igual vocês. Todo mundo aqui é pioneiro. Isso é o máximo. Vocês não vão esquecer desse momento histórico nosso. Tá certo? Agora, tem muito mais coisa para ser feita nisso aí. Está só conversando. Sua esquerda. Sim. Uma dúvida na forma, só na página 43, Sim. no item candidatas. Dezenas de consciexes, né? De consciexes. Na página 43, no item candidatas. Dezenas de consciexes, é isso mesmo. Tem mais alguém que fez revisão aí? Valdo. Aqui. Nesse caso que você falou da Consrel, que pode ter, né, uma Maxi ProEx, você falou que houve um caso de uma mulher. Esse é o caso, por exemplo, da Florence Nightingale? A Florence é problemática. Ela é doente, mas tem que dar um desconto enorme nas coisas dela. Ela passou muitos anos totalmente doente, era um caso psiquiatra. Está com calma. Agora, de qualquer maneira, era fora de série. Agora, dentro da área do belicismo, que era o problema dela, você sabe, isso pesa muito na balança e atinge muita gente. É um caso estudado. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que no domingo nós vamos ter aqui
macrosomatologia. Agora, no dia de hoje, nós temos 18 verbetes para a eleição. E a eleição vai ser só nossa mesmo, aqui não vai ter fora, não é isso? Falar que hoje não deu para fazer a votação online e a gente não sabe quando que vai poder resolver até o momento, só até a gente avisar que vai poder ser feita a votação online. Novamente, solicitamos desculpas por os problemas técnicos que são, como o professor Valdo falou, do começo mesmo e inevitáveis. Bom, então todo mundo já tem papel? Então vamos lá. Verbetes novos. Dia matemático, mini morexis, mini proexis, palavra-chave, planejamento milimétrico, strong profile, transverpon, valor existencial. Verbetes antigos. Década, diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primo-ponente, referência, relatividade, taxologia da segurança e usabilidade. Mini morex, mini morex. Pessoal, gostaria de dar um recado, lembrando que em julho deste ano nós teremos o evento Semana da Invex, que conta com curso de campo, curso assistencial holossomático, campo assistencial holossomático e também o Congresso Internacional de Inversão Existencial. E no mês de março estaremos realizando uma oferta, uma promoção para todos os voluntários da Acinvex de 38%. Então todos os voluntários da Acinvex de Foz do Iguaçu e também dos centros educacionais de outras cidades do Brasil podem efetuar a sua inscrição com bastante desconto, 38% de desconto. Lembrando que aqui o evento não é somente para inversores ou inversoras, é aberto a todos os voluntários interessados. Obrigado. Eu queria dar um recado que nesse final de semana a Repreendência vai fazer à tarde e à noite, no sábado e no domingo, um workshop para autoria de cursos de conscienciologia. Então, quem quiser, é no sábado à tarde, no início da noite, domingo à tarde e à noite. Pessoal, só aproveitar, nós vamos ter também nesse final de semana, sábado, o dia inteiro, e domingo pela manhã, o curso Identificação das Diretrizes da ProEx. Então, nós estamos discutindo aqui, ontem discutimos sobre Extra ProEx, hoje sobre Max ProEx. Então, está bem dentro aí do Holopensene. Tá? Então, sábado e domingo, a identificação das diretrizes da ProEx, ok? Lá na Apex no discernimento, auditório de discernimento. Bom, o verbete que ganhou foi Mini ProEx 13 votos. Então, estamos na semana da ProEx, no final de semana o curso Identificação das Diretrizes da ProEx.